Oi, pessoas! Espero que vocês estejam bem. O vídeo de hoje vai ser um estudo sobre o Espírito Santo. Então, eu quero trazer questões aqui pelo qual motivo ele existe, qual é a função dele na Trindade. Eu, se fosse você, acompanhava até o final, porque eu preparei esse conteúdo com muito carinho e oração. Antes de explicar sobre a Trindade de Deus, eu quero explicar sobre a tricotomia humana, que nós somos compostos de corpo, alma e espírito. O corpo, ele é o veículo da alma, ele é a única parte corruptível de nós como um todo. E quando nós morremos, é a única parte que se decompõe, que apodrece. Já a alma, ela é onde habita os nossos sentimentos, os nossos medos, as nossas emoções, os nossos traumas, as nossas lembranças. E o espírito, ele é a essência do nosso ser que nos liga a Deus. Ele foi feito especialmente para que nós possamos nos comunicar com ele e ouvir a voz dele também. Eu também vejo a Trindade de Deus como a tricotomia humana em corpo, alma e espírito, assim como eu já expliquei. Em corpo, através de Jesus, que vem carne e osso aqui na terra. Em alma, através de Deus, porque ele é o intermédio entre o corpo e o espírito. E o Espírito, que é o próprio Espírito Santo, mas que muitas vezes nós não sabemos a função dele na prática. Assim como eu, que a maior parte da minha vida segui acreditando que o Espírito Santo ele era apenas uma pomba, apenas um pássaro. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa que mora com a gente, que mora na gente e que nós não vemos, mas que nós podemos senti-lo e ouvir a voz dele nitidamente. E assim como uma pessoa, ele nos ajuda, ele nos dá direção, ele tem sentimentos e ele se comunica com a gente. E antes de Jesus, ele não era anunciado como ele é anunciado hoje, porque ele apenas vinha sobre pessoas para situações específicas. E hoje ele vem em nós, ele vem habitar em nós, ele se comunica diretamente com a gente. Hoje nós temos livre acesso ao Espírito Santo. E para começar o nosso estudo, eu quero ler aqui 3 versículos onde Jesus se refere ao Espírito Santo, que está em João 15 e 16. Eu vou deixar aqui embaixo a referência bíblica de cada versículo que eu ler, para que caso depois você queira revisar, fazer um estudo assim como eu estou trazendo aqui para vocês hoje, você consiga localizar com mais facilidade. Bom, então primeiramente ele disse assim: quando chegar o Auxiliador, o Espírito da Verdade que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês da parte do Pai. Depois ele diz: quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. E por último, porém, quando o Espírito da Verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês. E antes de começar a falar um pouco sobre esses versículos que eu li, eu quero dar uma dica para vocês. Todas as vezes que tiver escrito Espírito em letra maiúscula na Bíblia, está se referindo ao Espírito Santo. Mesmo que não esteja a palavra Espírito Santo por completo, mas se tiver só Espírito, Espírito da Verdade, Espírito de vida, todas as vezes que tiver com a letra maiúscula é o Espírito Santo. E quando tiver com letra minúscula, se refere ao nosso espírito humano. Então, pelo que eu li aqui nesses versículos, nós podemos compreender que o Espírito Santo, ele é uma promessa de Jesus para a humanidade. É ele que nos ensina, que nos consola, que nos ajuda e mais, só o Espírito Santo pode nos convencer do juízo e do pecado. O Espírito Santo, ele nos ensina toda a verdade e facilita a nossa caminhada, o nosso relacionamento com Deus. Ele é o nosso auxiliador. Por causa disso, hoje nós temos alguém para nos revelar aquilo que está no coração de Deus para nós. Quando Jesus fez a promessa de enviar o Espírito Santo na Bíblia, ele estava naquele momento conversando com os discípulos dele. Assim que Jesus voltou para o céu, os discípulos eles permaneceram aguardando a chegada do Espírito Santo que Jesus havia prometido no lugar onde Jesus disse que ele iria manifestar a presença dele. E também, em Atos 2, conta como isso aconteceu. Todos estavam lá reunidos
e de repente veio um vento forte e todos aqueles falavam no mesmo idioma, eles começaram a falar em línguas diferentes, o que hoje nós chamamos de oração em línguas, línguas estranhas, línguas de fogo. Existem vários termos para explicar sobre o que aconteceu. E era engraçado porque as pessoas que não estavam sentindo aquilo que os discípulos e o pessoal que estava ali com ele estavam sentindo, eles acharam até que eles estavam bêbados. A Bíblia diz que aquele vento encheu aquele lugar. Através do poder do Espírito Santo, a primeira pregação do Evangelho, a primeira apresentação do Espírito Santo para aquela população naquele dia, naquele tempo, houve já uma grande conversão, que a Bíblia descreve que foi quase 3.000 pessoas que aceitaram Jesus e que se juntou à galera de Jesus. Aquelas pessoas que se juntaram à galera de Deus, elas acreditaram no poder de Deus, no poder da vida eterna para a humanidade. E a partir daquele momento, elas compreenderam o Evangelho com muito mais clareza também. O Espírito Santo, ele é o próprio Espírito de Deus, e ele já habitava em Jesus, porque Jesus ele já tinha a natureza gloriosa de Deus. Então, onde ele andava, havia curas, milagres, restauração, salvação de almas. E através dessa promessa que Jesus fez, o Espírito de Deus também pode habitar em nós. E o que nós precisamos de fazer para que ele venha habitar em nós? Reconhecer Jesus como o nosso único e suficiente Salvador e também reconhecer que ele vai nos ajudar com Deus nessa caminhada, tratar ele com amor como ele realmente merece, porque nós temos a tendência em amar as pessoas que nos ajudam, ou pelo menos gostar, admirar. E o Espírito Santo também é uma pessoa que nós precisamos amá-lo, valorizar. Hoje ele está disponível e ele é o nosso ajudador nessa caminhada com Deus. E agora eu quero ler 2 versículos que estão em Romanos 8. Eu não poderia deixar de citá-los, porque quando foi escrito esses versículos por Paulo, o Espírito Santo ele já estava operando. Muitas pessoas já estavam sendo alcançadas pelo poder de Deus. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que vocês tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. Pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo. Assim, o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Entende agora como que ele pode nos libertar da escravidão do pecado e do medo? Ele nos faz livres para que nós possamos ser apenas um com o Espírito de Deus. E assim, nós que muitas vezes nos sentimos ou agimos como órfãos, o Espírito Santo ele nos revela a paternidade de Deus. E através dessa paternidade de Deus, ele nos revela o poder de sermos filhos de Deus e assim podemos receber a herança espiritual que o Senhor deixou para nós, que é a herança de vida eterna. E quantas vezes nós não conseguimos orar, nós olhamos para alguma situação e nós não conseguimos sair dela, nós ficamos patinando por diversas vezes e o Espírito Santo é aquele enviado, destinado para nos ajudar nessas situações, nessas adversidades, na falta de sabedoria ou então na falta de conseguir orar, na dificuldade de conseguir orar. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda em nossas fraquezas, pedindo para Deus em nosso favor. Lá em Efésios 4:30 diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. E você sabia que muitas vezes a gente entristece o Espírito Santo porque ele sempre está ali nos alertando quando tem algum perigo sobre nós. Então ele fala, não faça isso, ou
faça aquilo. E quando nós ignoramos o Espírito Santo, nós entristecemos ele. Ele é sensível, assim como nós. Se alguém vem pedir a nossa ajuda e nós ignoramos essa pessoa, se essa pessoa estiver precisando de ajuda e a gente ignora ela, essa pessoa certamente vai ficar entristecida com a gente. E da mesma forma o Espírito Santo também se entristece, porque ele está ali só para nos ajudar. E se a gente não reconhece que ele está ali para nos ajudar, ele também fica entristecido. Mas da mesma forma ele não desiste de nós, porque ele é o nosso professor nessa caminhada com Deus. E ele está sempre pronto ali para nos auxiliar ao melhor caminho, a melhor direção, a melhor decisão, a melhor escolha. E o Espírito Santo é alguém que precisa do nosso amor, que precisa da nossa obediência, porque ele é a marca de que nós somos a propriedade de Deus e de que ele nos fortalecerá até o último dia. Agora, para finalizar, eu quero ler um último versículo. Essa palavra está em Efésios 5,18, que diz o seguinte: Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Sabe quando nós enchemos um copo de refri e de repente derrama tudo para fora? Com o Espírito Santo é assim. Essa nossa atitude de colocar uma porção a mais de Deus no nosso copo, que representaria a nossa vida, o Espírito Santo ele vem com um gás e derrama até transbordar. Esse gás, ele nos impulsiona para que nós possamos atingir o propósito do qual o Senhor nos designou, do qual o Senhor projetou sobre nossas vidas. E assim, transbordando em nossa vida, para que outras pessoas sejam alcançadas daquilo que está em nós. E nós buscamos por plenitude em tantas coisas, temos tanto desejo de que tudo dê certo na nossa vida. E nós somos igual a esse copo, onde o Espírito Santo pode nos encher. Quando esse copo está cheio, isso representa a abundância de saúde, de paz, de alegria, de amor, de discernimento, de sabedoria, de maturidade, um amor verdadeiro de Deus, um amor próprio, um amor ao próximo, características de plenitude que o Espírito Santo quer derramar em nossas vidas. O Espírito Santo ele é o nosso intermédio também entre nós e o Senhor. E assim que o nosso copo transborda, todos aqueles que estão ao nosso redor também são impactados, também são abençoados com aquilo que o Senhor derramou sobre nossas vidas. Então eu quero profetizar que todos nós possamos ser cheios do Espírito Santo, que a abundância do Senhor esteja não apenas sobre nossa vida, mas que esteja totalmente em nossas vidas. Que haja sabedoria e poder de Deus disponível para a nossa geração. Que nós possamos reconhecer o livre acesso que nós temos a Deus, ao relacionamento com Ele e a ajuda do Espírito Santo que nós temos para vencer os nossos medos, as nossas dificuldades e os nossos pecados também, independente se é um pecado consciente ou inconsciente. Ele é o nosso auxiliador, entende? Então que esse vídeo possa ter abençoado a sua vida, que possa ter edificado a sua fé, que você possa ter aprendido pelo menos um pouquinho com ele. Mas lembre-se que o Espírito Santo ele está disponível para você. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Não se esquece de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Ativa o sininho aí para que todas as vezes que eu trazer um conteúdo novo, você seja notificado primeiro. Muito obrigada, tamo junto, até o próximo vídeo.